dia a todo mundo. Obrigado pela presença de todos que estão na plateia e também dos nossos colegas da Câmara Técnica, que nesse último ano e meio, mais ou menos, que eu estou na Câmara Técnica, a gente tem se encontrado esporadicamente aqui em Brasília e tem sido momentos muito produtivos e interessantes, além de conhecer pessoas novas, diferentes. Em 2016, no segundo fórum, né, porque o primeiro foi num congresso, acho que fora do CFM, eu vim aqui como espectador por conta própria e a gente tinha uma plateia mais ou menos como essa, talvez um pouco diferente do ponto de número de pessoas, mas era muito semelhante. Eu era, na ocasião, a única pessoa da minha instituição. Eu sou clínico geral na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. E eu acho que um sinal do corpo que as discussões têm tomadas, hoje eu tenho o prazer de ver mais 3 pessoas aqui da universidade, e hoje não vindo por conta própria, como eu vim em 2016, mas, de fato, representando a instituição que, através do Departamento de Clínica Médica e da Comissão de Residência, está entrando e está disposta a participar dessa discussão que a gente tem feito. Então, conforme a professora Patrô comentou, uma das deliberações do último fórum era que a gente começaria, uma das prioridades era a discussão da matriz de competências desse profissional que a gente, então, estava começando a redefinir ou a discutir um pouco o papel dele no sistema. Eu vou rapidamente. A matriz de competências ela é uma matriz relativamente extensa, ela está em construção ainda, então não teria como apresentar absolutamente tudo, porque a gente ficaria aqui, acho que um bom tempo, e tem coisas pontuais bem específicas, mas ela está à disposição, inclusive o CFM, através da mala direta, enviou para quem está cadastrado como clínico. Algumas pessoas não receberam depois, mas é uma matriz que depois a gente pode ver um jeito de disponibilizar ela da maneira como ela está provisória, e a Câmara Técnica está aberta a sugestões, continuará assim por mais algum tempo. A previsão é que nos próximos meses, aí até o final de junho, a gente consiga fechar uma coisa mais definitiva. Mas eu vou apresentar alguns pontos de... Deixa eu ver se o apontador aqui... Um pouquinho de como ela é estruturada, né? Então... Opa, começou a passar. Então, ela começa falando rapidamente qual que é a atuação do clínico internista, né? Então, tudo que já foi dito aqui é um especialista com conhecimento abrangente e com uma atuação em uma área abrangente, mas específica, partindo da atenção secundária para a terciária e um pouco na atenção primária, mas com um papel de matriciamento desse paciente que eventualmente saia da atenção primária para ir para as atenções secundárias e terciárias, né? Fala um pouquinho da questão da especialização em clínica médica, como ela se dá, mas isso são todas portarias e definições já bem estabelecidas por todos os órgãos competentes aí. Então, essa é uma matriz que é uma proposição, ou digamos que é uma contribuição do CFM ao trabalho hercúleo, como já foi colocado pela doutora Rosana, aqui da Comissão Nacional de Residência Médica, que é quem tem, de fato, a atribuição de definir essas matrizes. Lógico que definir todas as matrizes sozinha não deve ser uma coisa tão simples, então, a proposta é que seja uma contribuição à matriz do clínico internista daqui para frente, né? E ela parte não do zero, mas ela parte de uma revisão de algumas matrizes de países que já foram citados anteriormente, que tem o internista, o clínico geral, como um papel importante no sistema. Então, textos de algumas sociedades europeias, Sociedade Americana e da Sociedade Canadense de Clínica Médica e de Medicina Interna. E um ponto fundamental dessa matriz, que ela pretende respeitar as necessidades, as especificidades regionais
e locais, e o perfil institucional de formação desse especialista. Na ideia de garantir um padrão mínimo, uniforme de formação desse clínico geral, internista, a depender de como ele seja chamado, mas isso é fundamental no sentido de a gente garantir esse profissional que a gente está propondo ao sistema de saúde, porque não adianta a gente propor ao sistema de saúde esse profissional e a gente não ter bem definido o que é esse profissional, quais são as competências desse profissional, e, junto com isso, indissociável, é como formar esse profissional, que isso seja um documento para a gente garantir o mínimo de apoio a quem está formando esse profissional, principalmente nessa fase de expansão de programas de residência. Então, estou começando um programa de residência em clínica médica, medicina interna, do zero. Rafael, acho que provavelmente vai contar a experiência dele. E o que a gente tem algumas coisas muito sintéticas e, principalmente, um documento falando sobre o tempo mínimo em cada área que esse residente deve passar. Não tem nenhuma estruturação um pouco mais detalhada de como deve ser essa formação. Então, essa matriz se propõe a isso, né, em partes. Certo? Então, a matriz ela é dividida em alguns grupos. A gente começa com um grupo de competências gerais, tem um grupo que define a abrangência do conhecimento do clínico baseado na epidemiologia de agravos à saúde dos adultos, um grupo de habilidades técnicas, um grupo que diz o que o clínico deveria suspeitar e referenciar e o que o clínico deveria diagnosticar e cuidar de fato, um grupo de habilidades de emergência e um grupo de manuseio de medicamentos. Então, cada um desses grupos é desenvolvido de uma maneira mais detalhada ao longo do documento. Então, eu vou rapidamente falar, citar como os tópicos que eles estão divididos. Então, as competências gerais, ela tem uma parte de profissionalismo médico, uma parte de cuidado do paciente, de autocuidado desse profissional, uma parte relativa a habilidades de comunicação, uma parte relativa à promoção de saúde e prevenção de doenças, de consciência de custos, de atividades acadêmicas, e optou-se por colocar, nesse primeiro momento, cuidados paliativos, já nas competências gerais, para chamar a atenção de uma área que, do nosso ponto de vista, ainda está muito incipiente, talvez até negligenciada, e que tem um papel muito relevante na assistência que está sendo prestada à população, e ouso dizer que até no uso do recurso que a gente está fazendo, que já é escasso. Então, já entra direto nas competências gerais. Certo? Então, seguindo em frente, a segunda parte fala da abrangência do conhecimento clínico, então, de acordo com a epidemiologia de agravos à saúde do adulto. E aí entra uma primeira já divisão, que a gente estabelece por sistemas, então, desde apresentações clínicas comuns, mas depois a gente vai por sistemas orgânicos, mas tem uma divisão interessante aqui, que o que é o suficiente, o que é o mínimo para que esse médico seja formado, ou o que é o mínimo para que esse médico exerça o papel dele no sistema que a gente está pensando. E uma parte de excelência, então, isso da gente contemplar as individualidades ou as especificidades tanto das regiões como das instituições. Então, instituições que têm capacidade de dar uma formação além em determinadas áreas, que bom, que o faça, que esse profissional formado nessas áreas tenha essas áreas a mais de conhecimento. E regiões, a gente pode, o clássico, né, assim, talvez o médico que seja formado em São Paulo talvez não, porque acaba drenando muito do país, mas em algumas cidades menores, ele não precise saber tratar malária, mas o médico que atua na região norte, ele precisa saber tratar malária bem, isso precisa ser uma área dele, então, isso entraria também nessas áreas de excelência. Aqui eu cito um exemplo de como isso é dividido. Então, se a gente pegar o sistema endócrino e metabólico, a gente tem as doenças mais prevalentes, mais comuns, que a gente considera que deva fazer parte da competência de todo clínico, e a gente pode ter o clínico que tenha, de fato, uma experiência maior em
em tratar, em identificar e fazer manejo de, por exemplo, lesões adrenais focais ou em nutrição parenteral. Isso pode ser desenvolvido a depender da atuação desse clínico e da instituição em que ele é formado. Mas a gente tomou o cuidado de não colocar isso como uma obrigação, porque a gente possivelmente complicaria serviços menores e isso não teria um papel tão relevante na atuação desse profissional quando terminasse essa formação, certo? Partimos para as habilidades técnicas, então, seguimos a mesma lógica do suficiente, de algumas habilidades que a gente considera como de excelência, e a gente vai para a proficiência na interpretação de exames complementares mais comuns, na clínica médica, e na proficiência na realização e interpretação de alguns resultados de procedimentos e de alguns procedimentos. Eu coloquei como exemplo aqui a interpretação de exames complementares, então, aqueles exames do dia a dia, hemograma, bioquímica básica, exames de urina, radiografia, eles entram como básico, como o mínimo que esse profissional precisa ser formado, e, a depender das especificidades, ele pode também ter um know-how maior em avaliação de tomografia de abdômen, por exemplo, de tórax, ou em ressonância de crânio. Isso fica a critério da instituição e pode ser ofertado, né? Seguimos, então, com a seção que fala de que todo médico clínico, né, e internista deve suspeitar e referenciar e as coisas que ele deve diagnosticar e cuidar. Então, a gente aqui começa a detalhar um pouco mais por sistemas e em que nível esse profissional deve chegar. Então, algumas patologias mais específicas e menos frequentes, ele deve suspeitar ou fazer o diagnóstico, mas não se espera que ele assuma o cuidado do doente, espera que ele faça esse primeiro atendimento e encaminhe adequadamente para o subespecialista ou para quem deve, de fato, fazer esse acompanhamento. Algumas situações a gente coloca como imperativo que ele não só faça o diagnóstico, mas que ele saiba cuidar também e que faça o segmento desse paciente, também como uma medida de não fazer um uso desproporcional, como o nosso próprio colega colocou, hipertensão arterial, ele não precisa só diagnosticar, ele tem que tratar, não é para ele ficar encaminhando para subespecialista para não sobrecarregar o sistema. E, da mesma maneira, algumas patologias que a gente considera como já de um nível avançado, que vai depender da particularidade da formação desse médico, ele pode ou não desenvolver essas habilidades, isso pode fazer parte ou não da formação dele. Isso é dividido, então, nessas várias áreas do cuidado. E aí eu dou um exemplo aqui, coloquei um dos exemplos, que é do sistema digestório. Então, algumas coisas mais específicas, a síndrome de má absorção, doença inflamatória intestinal, as hepatites, a gente espera que ele suspeite, eventualmente até encaminhe o diagnóstico, mas que ele referencie isso para um subespecialista. Ao mesmo tempo, doença do refluxo gastroesofágico, úlcera péptica, pancreatite aguda, a gente espera que ele não só faça o diagnóstico, mas que ele assuma o cuidado e num primeiro momento, é lógico, em momentos específicos ou a depender de determinadas complicações, ele, no meio do cuidado, vai encaminhar esse paciente, isso faz parte da assistência. E, por exemplo, em determinadas regiões ou em determinados contextos, ele pode ter um treinamento específico para tratar, inclusive, essas doenças inflamatórias intestinais ou áreas de incidência muito grande, por exemplo, de hepatites virais, ele pode ter um treinamento específico para fazer esse tipo de tratamento, isso a depender do contexto em que ele se insira. Certo? A próxima são as habilidades em emergência, então, a gente deixar claro que essa é uma área de atuação do internista, apesar de ter uma especialidade agora reconhecida recentemente. Então, a gente acha que ele deve saber diagnosticar e tratar uma boa parte dessas emergências, e algumas delas a gente coloca como avançado ou, no mesmo sentido, dele encaminhar esse doente, certo? A gente segue a mesma lógica, divide por órgãos aí e sistemas. Aí tem um exemplo de sistema pulmonar respiratório, então as doenças mais prevalentes, DPOC agudizado, asma, insuficiência respiratória, a gente espera que ele resolva, mas, por exemplo, a gente não espera que todos os internistas tenham conhecimento de estratégias avançadas de ventilação mecânica, apesar de essa ser uma área possível de ser desenvolvida ao longo da residência médica. Certo? Terminando aqui,
a gente deixou uma seção para manuseio de medicamentos. E aí, principalmente no sentido de conhecer as indicações, as contraindicações, dosagens, interações medicamentosas, os principais efeitos colaterais de alguns dos principais grupos de medicamentos usados aí na prática clínica. A gente tomou cuidado de colocar como grupos de medicamentos, porque isso vai aumentando cada vez mais, se a gente fosse colocar nome de medicamento por medicamento, mas alguns medicamentos mais utilizados entrariam no campo do suficiente e, a depender do contexto que ele se insira, também algumas terapias mais específicas, como terapias biológicas, antivirais, aí, antimaláricos, seriam no campo da excelência. A gente cita também aí a polifarmácia e a alergia a medicamentos como áreas básicas da formação desse profissional. Então, isso tudo que eu coloquei ali depois está sendo detalhado e destrinchado, digamos assim, organizado, nesse sentido, da gente definir quem é esse médico, quais são as capacitações dele e da gente auxiliar na formação desse profissional para quem está no ensino. Certo? Então, a gente pretende que essa seja a nossa contribuição nos próximos 2 meses, aí, pelo que a gente está se programando, da gente terminar de ajeitar essa matriz, que seja a nossa contribuição para a Rosana e para a Comissão Nacional de Residência caminhar com a responsabilidade que é deles de definir essas matrizes, certo? Obrigado, gente. Está aí meu e-mail, se alguém quiser mandar sugestões, coisas, depois a gente vai discutir como, através do CFM também, abrir um canal para que cheguem mais sugestões e que vocês tenham acesso ao documento na íntegra. Obrigado. Obrigado, Daniel, que eu já convido para compor a mesa, para a gente começar a discussão. Nosso presidente, Dr. Carlos Vital, já está aqui. Eu também queria convidar o Dr. Mário da Costa Cardoso Filho. Dr. Mário da Costa Cardoso Filho, ele é diretor-secretário da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, diretor executivo da Escola Paulista de Ciências Médicas, diretor técnico da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Santos, especialista em clínica médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica e AMB, e ex-presidente da Unimed Santos, da AMB e da Associação dos Médicos de Santos. E também gostaria de convidar novamente para compor a mesa a doutora Rosana Leite de Mello, que é professora da Faculdade de Medicina da Federal do Mato Grosso do Sul, coordenadora-geral das residências em saúde do MEC, a secretária executiva da Comissão Nacional de Residência Médica. Eu vou passar primeiro a palavra para o doutor Mário, fazer as suas considerações sobre a apresentação do Daniel, na sequência, a doutora Rosana, e, por fim, para o doutor Carlos Vital. Eu acho que a apresentação que nós acabamos de ver é, inclusive, o cerne da questão nesse momento. Nós precisamos e temos que cerrar fileiras. É na determinação das nossas competências. Isto hoje, nós próprios não temos definido para nós. Como é que podemos exigir que o paciente... Ele está mais perdido ainda do que nós próprios. Recordo, quando assumi a presidência da Associação Médica Brasileira, eu vinha com uma mágoa muito grande há 4 ou 5 anos atrás. Eu tinha feito meu único concurso público, como lembrou o Milton, para o Ministério da Saúde, e eu só tinha feito uma residência e sou clínico como única opção de especialidade. Passei, fui oficializar minha entrada, levei o meu título de residência, ela simplesmente dispensou. E hoje, a consciência de que nós não temos a especialidade, e já a temos, né? Portanto, a situação é pior do que quando lá eu assumi, porque realmente nós não tínhamos. E não temos concreto para nós. O que é a nossa competência,
Eu hoje sou diretor técnico no hospital. O meu hospital, eu brigo por fazer isso, praticamente reunião sim, reunião não do corpo clínico, porque o próprio corpo clínico não sabe exatamente qual é a função dos colegas clínicos. E eu tenho 5 clínicos por formação no serviço de clínica do meu hospital. Mas a confusão que o próprio médico faz em torno disso é uma confusão muito grande. Nós já fazemos, certo? Nós fazemos entre as próprias especialidades. Também foi quando eu fui presidente da MB que nós fizemos, junto com o Conselho, um fórum para tentar unificar as especialidades. Isso foi final dos anos 80 e início dos anos 90, porque nós tínhamos uma relação de especialidades, o Conselho outra e o Ministério outra. Certo? Então, praticamente, isso realmente vem em formação, em gestão. Tentamos definir as habilitações, e hoje as habilitações estão querendo formar as especialidades. A dificuldade de unificar especialidades naquela altura era a vaidade. Entramos no campo do Celera, nós próprios. Não podíamos abrir mão da nossa vaidade, de considerar que a nossa habilitação não é uma habilitação, é uma especialidade. Vivemos isso recentemente, lembrou o Daniel, quando se formou a especialidade de medicina de urgência. Ora, nós brigávamos porque isso, no entendimento da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, é uma habilitação. Discussão vencida, mas a discussão da nossa vaidade se estabelece e ela se impõe como prioritária. Então, a hora que nós estamos discutindo, a questão de nome, nós estamos discutindo a cor da vestimenta de um homem que está nu. Essa é a realidade. Nós temos que cerrar as nossas fileiras. Eu acho que a sugestão do Daniel é muito importante, abrir isso à classe médica acadêmica, à classe médica não acadêmica, para que dê sugestões e isso volte à Câmara Técnica. Nós temos que ampliar e instalar de vez como um conhecimento pleno qual é a capacitação do médico clínico. É isso que eu queria colocar no momento. Obrigado, doutora Rosana. Obrigada. Então, bom dia àqueles que eu não cumprimentei. E, assim, que certa feita eu fui mal interpretada, porque eu disse o seguinte, o curso de medicina no Brasil ele é terminal. Sim, ele é terminal no sentido de que nós nos formamos médicos, conforme o Dr. Carlos Vital muito bem colocou, a lei de 1957 é clara, você tem a sua diploma de graduação, a partir do momento que você se registra no Conselho Regional, onde você vai atuar, você está habilitado a exercer a medicina. Ele é terminal nesse sentido, ele pode fazer a medicina. Agora vem assim as experiências dos outros países, né, que acontece que lá quem é o graduado em medicina, obrigatoriamente ele tem que fazer a residência. Quando a gente começou na Comissão Nacional de Residência, nós começamos a fazer alguns levantamentos, por isso assim que eu agradeço o doutor ter falado, que acho que isso tem que ficar. Nós somos, sim, legalistas. Nós queremos que a Lei de Diretrizes Básicas da Educação seja cumprida. E ela diz o seguinte, em um dos seus princípios, que a educação ela tem que ter qualidade, né? E a educação superior, que é a graduação e a pós-graduação, ela é educação. Então, a residência médica ela tem que ter qualidade de formação, ela não tem que ter apenas quantidade. Quantidade, dependendo das necessidades, né? Outra coisa que é extremamente importante, né? Embora a graduação ela não seja totalmente regulada pelo Estado brasileiro, haja vista que tem as suas autonomias, principalmente estaduais, embora se trabalhou para se abertura das vagas, tem que ter toda uma autorização, ela é diferente da residente. Essa é totalmente regulada, não se precisa criar portarias, não se precisa criar novos programas de governo. Ou seja, o Estado brasileiro, através do Ministério da Educação, ele é capaz, né, digamos assim, que a partir de políticas, a partir das necessidades que o nosso país precisa, falar, vamos abrir tais programas, vamos incentivar
tais modelos, né? Porque qual a assistência, qual é o médico que nós queremos para os nossos pacientes serem bem atendidos, né? Na residência, a gente consegue fazer isso. E eu falo o seguinte, que essa é uma discussão que nós, principalmente da academia, porque a academia, a gente tem que voltar com aquela história, o que é a universidade, não é o que muitas vezes se cria hoje em dia, a gente sabe com essas aberturas. A universidade, ela não é mais aquele centro onde se desenvolve o saber e se dissemina, muito pelo contrário. Existem outros interesses que a gente poderia discutir em outros momentos, né? Ela tem que voltar com a sua essência e começar a discutir, será que, no nosso país, o graduando em medicina, ele é o médico que pode atender a população, pode resolver? No meu entendimento, conforme estão as novas diretrizes curriculares, sim. Ele tem competências, né, lá é muito claro, de atender e resolver provavelmente 60%, 70%, dependendo, 80% dos problemas mais comuns. Isso pegando os dados epidemiológicos e assim sucessivamente, de acordo com a proposta que está escrita lá. Mas, se essa proposta escrita, colocada como competências nas novas diretrizes curriculares, realmente elas estão sendo operacionalizadas, nós estamos formando realmente aquele profissional, por isso que nós também somos a favor dessas avaliações. A avaliação, ela é sempre naquele sentido formativa, não é a questão de punir, nós não queremos que, vamos reprovar na tal prova, ele não vai atuar. Não, primeiro que quem se reprova é o próprio aluno, a gente sempre sabe disso, né? Então, assim, é importante a gente levantar esse debate, talvez, por questões culturais, nós não tenhamos dados suficientes para chegar a um determinado momento e falar, no nosso país, a residência será obrigatória, mas não é porque eu, enquanto instância de governo, apareceu na minha cabeça, porque lá em determinado país que eu fui visitar, achei bonitinho, quero trazer para cá, quero impor. Não é? Nós precisamos ter dados, eu gosto de repetir, Hipócrates, medicina é arte e ciência, ou seja, nós temos que nos basear no método científico e na arte também. Então, a partir do momento em que nós chegamos à conclusão que nós não formamos esse profissional, vamos, sim, colocar a residência para todos de uma forma programada. Hoje, se a gente pegar o nosso sistema, nós temos aproximadamente 24 mil vagas de residência médica para entradas de R1s. Aqui inclui também as que têm pré-requisitos. Então, não seria todas de acesso direto. Mas, se a gente for comparar a quantidade de médicos que nós estamos formando, é bem próxima. Só que, com a projeção, com essa abertura que houve, né, não tanto programada, nós precisávamos de mais médicos? Com certeza precisávamos. Mas não era nessa projeção. Tínhamos pessoas experts que poderiam fazer essas projeções? Com certeza. Nosso país ele é famoso até por isso, né, tem inúmeros cientistas, inúmeros professores capazes de fazerem esses cálculos. Qualquer pessoa, eu que sou médica, cirurgiã, algumas projeções a gente consegue inferir. É assim que a gente trabalha. E o objetivo maior é o atendimento do nosso paciente, o paciente é a vida dele. E nós temos, como Estado, essa responsabilidade de dar essa qualidade. Então, se nós definirmos que há necessidade de uma formação, vamos mudar a lei de 57. A lei ela existe para a população e nós é que faremos movimentos para que isso aconteça. Existem vários fatores que isso influencia, claro que existe, mas nós, enquanto sociedade, também temos que mostrar, não temos que falar é assim mesmo, olha lá, a lei não pega, não é isso. Então, nós temos que fazer esse movimento. Mas, para isso, nós temos que ter muita clareza, coisas que, muitas vezes, aí eu remeto o que é o clínico. Aí vira essa confusão. O médico que forma em 6 anos, ele é o quê? Ele é médico, ele é um generalista. São os termos que são utilizados, não é verdade? Ele é um clínico. Também a gente ouve isso. No ideário popular, eu passei no postinho, eu passei com um clínico, doutora. Eu me recordo que, quando eu voltei a Campo Grande, um dos primeiros contatos que tive com uma paciente, isso me revoltou muito. Eu perguntei qual que era o nome do médico do postinho. Ela não sabia. Aí eu virei para ela, né, petulante, já ainda muito, né? E falei, e o meu, a senhora sabe?
estava passando com uma especialista, né? Ela pensou, não, claro, doutor, eu sei. Então, assim, realmente nós precisamos valorizar, mas para valorizar a gente tem que voltar. O que é a nossa identidade? E o nome, mudança de nome, por mais que pareça alguma coisa boba, mas o exemplo que a patroa deu, ela falou o nome dela, isso é a identidade, né? Se houve toda uma confusão em relação a isso, a quem é o clínico, quem é o generalista, quem é o que fez medicina interna, clínica médica, né? Já estou até confundindo, estou gostando do nome de medicina interna. Quem fez clínica médica. Então, se há essa necessidade para a gente não voltar daqui 30 anos e ficar debatendo, vamos fazer isso, mas vamos operacionalizar, não vamos ficar apenas nos debates. Eu pedi, na minha primeira fala, desculpa, que nós estamos construindo as matrizes, eu observei a matriz que vocês colocaram, realmente nós estamos fazendo algumas adaptações cirúrgicas, que não vai ser dessa forma. Ele me colocou ali já uma forma já do meu instrumento de avaliação. Nós também trabalhamos com publicação. Já pensou se a gente for publicar cada uma 20, 40, 50 páginas, né? Eu vou ter que pedir a ajuda da sociedade para pagar o diário oficial, que eu descobri que a gente paga, né, lá, né? Enfim, é brincadeira. Então, assim, vamos construir juntos, sim, mas vamos tentar operacionalizar. Não vamos deixar que isso fique apenas nas ideias. Nós já temos dados suficientes, expertise suficiente, nós temos uma literatura, alguns professores que já escreveram muita coisa a respeito e vamos tentar juntar. Em relação à mudança de nome, eu estou pensando bastante, né, mas a intenção é que, realmente, a população não sabe quem é um clínico, quem é um generalista. Enquanto o médico pode fazer tudo, né, a partir da graduação, e o especialista é o expert, quem sabe, né, essa mudança seria uma das formas de ter o conhecimento, perpassa por valorização, por valoração, com certeza. Em relação às matrizes, nós vamos construir juntos. Aprendi ontem que a gente está com determinados problemas, mas, enfim, a gente vai equacionar, porque nós colocamos na nossa resolução que seria um acordo de cooperação entre a sociedade de especialidade com assento na MB. Mas resolveremos isso, com certeza. Muito obrigada. Obrigado, doutora Rosana. Passar a palavra para o doutor Carlos Vital. Bom, muito bem. Eu acho que já foi esgotada a matéria. Não tem muito mais do que considerar. Eu quero só fazer uma referência. Daniel, sua apresentação foi muito boa. Eu acho que o trabalho vem sendo muito bem desenvolvido. E, certamente, é um grande esforço. É um trabalho que exige, realmente, tempo e dedicação. Mas apenas uma consideração. Eu penso que, na hora em que nós dividimos as capacidades a serem exigidas entre suficiência e excelência, aí nós formamos dois tipos de especialistas. Um suficiente e o outro excelente. Então, eu penso que talvez a gente precise fazer um esforço para fazer uma formação unificada, fazer só uma exigência, não é, de competências, de habilidades para a pós-graduação na clínica médica. Esse é o ponto. O restante, só tenho aqui elogiar seu trabalho e o da equipe que me ajuda. A doutora Rosana colocou também um ponto interessante. Ela coloca uma pergunta que, ao mesmo tempo, pergunta e resposta. Ela diz: quem é o clínico, quem é o generalista? Então, ela já separa. Ela já separa. Intuitivamente, ela já separa. Um é clínico. O outro, que não tem especialidade, é o generalista. Me parece que esse talvez seja um caminho apontado, não é, para a questão do nome de batismo, não é, da medicina interna ou da clínica médica. Bom, o restante já foi dito, não preciso repetir. Muito obrigado. Obrigado, doutor Carlos Vital. Agora a gente vai abrir para as manifestações da plateia. Enquanto o pessoal se organiza, vou passar a primeira palavra para o Rafael também, fazer as suas primeiras considerações e pedir para as pessoas se posicionarem nos microfones enquanto isso. Oi,
Então, meu nome é Rafael. Dentro da... Minha formação é na USP também, mas até a minha posição dentro da Câmara é por conta da posição que eu atuo nesse momento. Então, até na fala do Dr. Seara da Santa Catarina, eu trabalho agora num hospital no interior de São Paulo, a 500 quilômetros de São Paulo, quase a fronteira com o Mato Grosso do Sul, cidade de Araçatuba, numa Santa Casa. Então, é um meio diferente do que o meio acadêmico, talvez, mas, porém, talvez seja a maior parte do Brasil esteja nessa situação que eu estou e não no meio acadêmico. Então, um pouco da minha contribuição na Câmara Técnica é nesse sentido. Só para não esquecer, esse documento então que o Daniel apresentou, ele está disponível no site do CFM já faz acho que 1 ou 2 meses. Foi feita uma divulgação por e-mail, mas acho que eu peço até a contribuição de vocês para divulgar mais a existência desse documento. A gente vai deixar ainda em aberto por mais um período para receber sugestões para as mudanças e a gente poder estar finalizando esse documento aí nos próximos meses. Como exemplos, eu vou trazer só 2 exemplos da minha formação e da minha função agora como preceptor dentro dessa nova instituição. Eu montei a residência agora está começando o 2º ano. Então, tive que partir também de competências. Na época, usei as competências que tinha americana, canadense, para ter alguma base, até que surgiu aí esse documento mais completo. Então, experiência minha pessoal como residente. Então, eu rodei no Hospital Cardiológico Terciário Quaternário, e depois rodei no hospital secundário em emergências. As minhas competências, na hora que a gente lê em infarto agudo, taquiarritmias, bradiarritmias, por exemplo, eu adquiri muito mais no hospital secundário do que no hospital terciário cardiológico. Então, não necessariamente, para adquirir essas competências, você tem que rodar. Tem que rodar 1 mês nesse estágio de especialidade, nesse outro mês. Então, a gente tem que lutar. As competências são necessárias, e onde o meu residente vai adquirir essas competências. Não necessariamente tem que ser em cada uma das subespecialidades para adquirir isso. E um segundo exemplo essa situação de suficiente, excelência, que eu acho que talvez tem que rever talvez essa divisão do nome, mas em que sentido? Então, eu vivo lá numa área endêmica de leishmaniose, então eu espero que o meu residente consiga, além de fazer o diagnóstico, ele tem que fazer o tratamento. Então, se aquele paciente tem indicação de anfotericina B lipossomal, ou se tem indicação de fazer o tratamento inicial que com glucantime mesmo. Então, os meus residentes, quase todo mês, tinham um paciente com suspeita de leishmaniose, fizeram um mielograma para confirmação, olharam lâmina. Então, assim, são competências que eu espero para um residente daquela área de atuação. Como o Daniel já reforçado, malária não tem um ali. Então, se ele souber um paciente que veio de uma área endêmica, viajante, e apresentou febre, icterícia, eu espero que ele suspeite de malária. Porém, eu não vou exigir que ele saiba todo o tratamento de malária. Eu espero que ele tenha condições de ir atrás do livro e aprender e fazer o tratamento do paciente. Mas ele não precisa ter aquele conhecimento já como pré-requisito, digamos assim. E acho que eu queria só pôr esses 2 exemplos assim, mas isso que é uma luta, mas cada programa de residência aí nesse Brasil de clínica médica ou medicina interna, tendo essas competências, ajuda muito a definir. E não só isso, o próprio residente, quando ele lê essas competências e vê, essas competências estão aqui que falam que eu tenho que ser suficiente nisso, eu não passei nenhum estágio que isso me dá. E ele exigir do coordenador daquela residência que ele precisa daquelas competências, ou talvez mudar um estágio, criar um estágio, ou reformular um estágio existente para cumprir aquelas competências. Obrigado. Doutora Paula. Bom dia a todos. Meu nome é Paula, eu sou professora da Faculdade de Medicina de Botucatu. Também a minha formação é em clínica médica, os 3 anos de clínica médica, e durante toda a minha carreira eu tenho trabalhado pela residência médica, então eu já fui coordenadora da residência do serviço, e desde 2004, 2004 até 2017, que eu participei do conselho de residência da instituição. Então, eu acho que, e agora faço parte da Câmara Técnica também, né? Sempre, assim, eu tenho tentado trabalhar em defesa desse profissional que assim é de suma importância, já foi levantado aqui,
que é o clínico geral ou o internista, né? E acho que o que a gente percebe aqui em todas as falas é que o nosso problema é um problema de identidade. E essa identidade ela vai ser construída são vários fatores, né? Então, um deles são as competências. Então, para eu ter uma identidade, eu preciso definir quais são as minhas competências, né? O outro é saber se esse profissional vai ter uma inserção no mercado, se ele vai ser reconhecido, se isso é importante ou não. Então, nós já entendemos que também ele é muito importante nesse contexto, né? E o outro é o nome, né? Então, acho que são coisas que compõem essa identidade. Então, a gente vê, por exemplo, em algumas falas, o Dr. Sérgio, né, ele nos fala que ele não encontrou a medicina interna no Brasil. E ele não encontrou. Então, assim, tanto realmente, assim, a gente não sabe onde é que estão esses profissionais que ele não encontrou. Eu me identifico como uma internista, sei que tem lugares que formam, mas ele tem razão, ele não encontrou. De uma forma geral, no Brasil, a gente não encontra essa formação. O doutor que representa o Ministério da Saúde, ele ressalta assim, fundamental, é muito importante que o Ministério atue na área básica. É fundamental. Eu acho que assim, tem todo o meu apoio, todos os programas que valorizam a área básica. Mas esse profissional, o médico interno, que está atuando no hospital secundário ou no terciário, ele, com certeza, ele não está na mira, ele não está muito bem situado dentro das políticas de saúde pública no Brasil. Então, eu queria até pedir para ele que ele pudesse levar um pouco essa conversa, para o Ministério. Então, eu vejo que, assim, na verdade, e o colega que fala que ele ia ser uma voz um pouco oposta, eu acho que, na verdade, ele é uma das vozes mais concordantes com a nossa angústia aqui. Então, essa história do nome é um apelo, um apelo que a gente... Talvez seja assim, um marco para a gente tentar mudar alguma coisa e realmente poder entender, a pessoa que tem essas competências, que vai atuar nessa área, tem esse nome. Senão, eu acho que a gente corre o risco de, daqui 30 anos, realmente não conseguir se achar nisso tudo. E aí, uma fala do Dr. Vital, que acho que vai em encontro assim, com todos vocês que estão presentes aqui. Então, juntar o Ministério, a Saúde Suplementar, a Comissão Nacional de Residência Médica, a Câmara Técnica, o CFM, a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, as universidades, quem não está nas universidades, enfim, unir para não sucumbir. Nós todos aqui estamos falando a mesma coisa. Então, acho que a gente precisa definir qual é o caminho. Talvez a gente não concorde exatamente no caminho, mas nós queremos chegar no mesmo lugar. Então, era isso. Obrigada. Meu nome é Kátia Vencato, eu sou da Clínica Médica, sou da Câmara Técnica de Clínica Médica do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro está terrível, está completamente decadente. Aí, falando um pouquinho sobre a mesa anterior, para o representante ali do Ministério da Saúde, o Rio de Janeiro, eu estranhei o senhor não falar com uma doença negligenciada, a tuberculose, que o Rio de Janeiro tem uma tuberculose em estatísticas similares à da África. Então, é uma vergonha. Está muito negligenciada a tuberculose no Rio de Janeiro. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, em relação ao programa, eu teria 3 coisas ali que eu acho importantes que eu não vi estarem destacadas. A primeira é o pré-operatório. Tem cuidados ali, no pré-operatório, mas quem é que faz o risco cirúrgico? Geralmente, lá no Rio de Janeiro, eles gostam muito do que o cardiologista faça. E, com isso, às vezes a gente vê aquele caso que está internado, o cliente na cirurgia geral, a cirurgia geral pede o risco cirúrgico, o cardiologista vai lá, diz que é grau 2, o doente morre de insuficiência hepática. Aí, questionado o cardiologista, ele diz assim, mas eu disse que ele tinha esse risco em relação ao coração. Então, quem é que faz o risco cirúrgico? Eu acho que é o clínico. Se só entrasse o coração e a parte que vai ser operada, tudo bem, mas entra o cliente todo. Então, eu acho que essa área é do clínico.
a outra coisa, eu sempre raciocinei que o especialista ele tem que tratar de doenças especiais ou de doenças cujo tratamento é especial, ou seja, é mais raro, é mais difícil. Então, as doenças que são frequentes têm que ser do clínico. Então, o que acontece lá no Rio de Janeiro? Nós temos tantos especialistas que dilui o número de pacientes. Então, fica aquele especialista que não tem experiência de tratar as doenças raras. Então, é o gastroenterologista que nunca viu uma doença de Crohn na vida. Um pneumologista que nunca tratou uma sarcoidose pulmonar. Então, eu acho que isso de valorizar o clínico é uma coisa muito boa para a medicina como um todo. Outra, no que eu estava falando ali da programação, eu acho também muito importante colocar o processo de envelhecimento, porque a nossa sociedade está envelhecendo, e, se você for esperar chegar a uma idade de procurar o geriatra, você já perdeu ali várias coisas, né? Você já deixou de prevenir várias doenças, a sarcopenia, várias outras coisas, que é lá quando você está com 50 anos é que você vai ao clínico e aí você vai escolher a qualidade da sua vida lá aos 60, aos 70. Então, eu acho que faz parte, o processo de envelhecimento faz parte do clínico tratar. E a outra coisa também é a obesidade. Eu não estou falando da obesidade mórbida, já com indicação de fazer uma cirurgia bariátrica, mas o gordinho, né, que vai ao clínico, porque, quando ele já está obeso, ele ou já vai procurar a cirurgia ou ele vai procurar o endocrinologista. Mas o gordinho que está, ele vai no clínico para tratar de outra coisa. E eu acho que cabe ao clínico chamar a atenção para a síndrome metabólica e tentar fazer o tratamento, desacompanhar e tirar esses fatores de risco. Só isso. Obrigado. Vamos à última fala e depois passar a fala para o doutor Aécio. Sim. Meu nome é Evandro, a minha formação fui professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia e, atualmente, eu sou professor de uma pequena faculdade, de um curso de Medicina, que é a Faculdade São Francisco de Barreiras, na Bahia, no 3º período. Ela não foi aceita pelo Mais Médicos, não. Esse curso demorou 12 anos para ser autorizado, por questões políticas, que não vale a pena falar. Eu queria cumprimentar a todos que participaram. É muito bom discutir a clínica médica e a valorização do clínico. Eu tenho um pouco de experiência na residência médica, porque eu estou lá desde 1982. Eu trabalhei com todos os secretários executivos, exceto o primeiro. Mas eu queria me referir a um seminário que aconteceu há 26 anos atrás. Doutora Rosana, não foi 30, não, foi 26 anos atrás. E a doutora Maria do Patrocínio, recordo que ela estava presente, ela era uma adolescente naquela época. Adolescente. O Brenelli e eu estava presente. Eu vou citar 3 conclusões e deixo uma cópia para a Câmara Técnica de Clínica Médica. Primeiro, valorizar o mercado de trabalho para o internista. Isso há 26 anos atrás. Segundo, treinamento diferenciado da residência médica em todos os anos, naquela época falava em 3º ano opcional. E, finalmente, mudar o nome para a medicina interna, inclusive da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Essas foram as conclusões e nós estamos continuando nessa discussão. E agora eu tenho certeza que vai progredir. Não vai ser uma luta fácil, não. Os programas de clínica médica foram montados como requisito para as especialidades. Os preceptores precisam de um treinamento, porque ele tem que supervisionar, acolher e ter uma visão mais ampla do processo educacional na residência médica. Mas os desafios estão aí para serem enfrentados. Vamos em frente. Obrigado. Chamo agora o doutor Aécio. Bom dia, sou Jair Zapata, sou clínico. Há 42 anos, quando comecei a trabalhar aqui em Brasília como clínico, meu hospital não tinha residência em clínica médica. Hoje formamos
15 clínicos por ano. Temos 30 clínicos na nossa residência. Eu cheguei a pensar que era melhor o clínico pagar, ser inscrito no IBAMA e no CRM, porque está em extinção. Agora, qual é o problema? É a falta de valorização. O que é o clínico? O clínico é médico, toda especialidade, chega nos pronto-socorros, cirurgia geral, ortopedia, pediatria, ginecobstetrícia e clínica geral. Para todos ser exigido certificado de residência médica, menos para quê? Para o clínico. Lá basta se apresentar, entra. Ambiguidades, por exemplo, de um indivíduo formou, não tem experiência nenhuma, entra como staff de clínica e chega o R2, sabe mais do que ele, porque ele formou agora, eu já formei há 2 anos atrás, o clínico que é staff dentro da unidade vai se aconselhar com o residente, mas ele é a pessoa que tem que orientar o médico residente. Então, o que nós queremos para nós? O que nós estamos buscando? Mudar o nome vai mudar a sequência? Provavelmente não. Nós temos que valorizar o que somos, como médicos, dentro de uma especialidade que é carente no país, que a população precisa urgentemente, que o Ministério da Saúde tem que valorizar seu clínico, seu médico, para dar uma adequada assistência médica à sua população, porque o que está dando hoje não é nada, não representa absolutamente nada, e cada vez estamos piorando. E com o número de faculdades proliferando no país, sem a residência médica necessária, vai ter fila para entrar como médico e sem conhecimento nenhum, e o próprio Ministério da Saúde não faz nada para melhorar essa situação dramática que a população brasileira vive hoje. Se a gente não tomar a frente, nós, entidades médicas, eu, por acaso, hoje sou o presidente do Conselho de Medicina do Distrito Federal, tá? Nós não temos, por exemplo, a clínica médica aqui dentro, como especialidade, no Distrito Federal. Não existe a clínica médica. Teve um arremedo uns anos atrás, extinguiu-se por problemas de gerenciamento, e nós não valorizamos. Então, não adianta buscar nome diferente. Vamos exigir que o Ministério, para colocar o clínico, que ele seja clínico, que ele tenha especialidade em clínica médica, que os hospitais privados, nós estamos aqui perto, vários, vai lá. Quantos acadêmicos já são plantonistas e quantos assumiram o plantão como clínico? Isto é um engano à população. Eu não posso dizer que sou gineco-obstetra se sou médico residente de ginecologia obstetrícia. Eu tenho que ter a titulação. Agora, eu engano a paciente se ela se dirige a mim, eu não sou especialista, mas ela acha que está tratando com um especialista. A mesma coisa ocorre na clínica médica. O governo, em todos os estados, em todos os municípios, em toda clínica médica, mas não tem clínico, ela tem médico. Se o médico tem experiência ou não, não adianta. Agora, é fundamental, nessa formação de 42 anos de médicos residentes, dediquei minha vida. Quantas vezes ouvi na apresentação da monografia? Doutor Jaro, é muito importante o trabalho que vocês fazem aqui. É com participação de outras especialidades, naturalmente isso tem que ser, é obrigatório. Agora, eu estou saindo outra pessoa. Hoje sou capaz de enfrentar uma urgência graças aos 2 anos que passei como clínico. Hoje eu posso dizer, sou médico. Isso é muito gostoso de ouvir, mas, infelizmente, falta estrutura para dar a
todos os médicos que se formam no país. Então, o governo tem que mudar as regras do jogo. Vamos encarar a medicina como outra situação e uma necessidade premente de assistência à saúde, principalmente à saúde pública desse país. Mudar, não acho que seja o objeto. Mudar, sim, a valorização do médico e dizer que clínico tem que ter residência em clínica médica. É a minha opinião. Passar para o professor que estava aguardando. Olá. Bom dia. Eu, de novo, falei que eu gosto de falar, né? Eu acho assim, parabenizar o Daniel pelo trabalho. Eu acho que é uma coisa que a gente, eu, pelo menos, sempre sonhei em ter isso, essa definição das nossas competências, nossas habilidades na clínica médica. Mas eu tenho uma postura bem clara, né? Eu acho que a clínica médica está no limbo há 500 anos, certo? Desde que a gente existe como país e que abriu a primeira escola médica. Nós somos uma entidade que tem uma especialidade há 29 anos, como entidade. Nós ficamos muito confundidos, né, com o clínico geral, porque quem já trabalhou no interior, como eu trabalhei no começo, a gente fez parto, a gente fez cirurgia, a gente fez anestesia, a gente atendeu clínico, atendeu criança. Quer dizer, e aí ficou a classificação de que eu era o quê? Um clínico geral. Né? Uma crítica não destrutiva, mas construtiva. O próprio Daniel, quando se apresentou, ele se apresentou como o quê? Clínico geral da Unicamp. Então, na própria cabeça dele, né, não está definido a especialidade que ele tem. Né? A apresentação toda está lá. Clínica geral internista. Então, eu acho que isso é o fator menos importante, porque se for feito todo esse trabalho, for aprovado, e não fizer um trabalho de conscientização, nós vamos estar, como a patroa diz, daqui 30 anos, os mais novos vão estar aqui falando a mesma coisa. Por quê que eu quero colocar isso? Porque quem tem que fazer a cabeça não é do governo, não é da população, é dos próprios médicos. Vou dar um exemplo. Há 8 anos eu faço uma reunião com os formandos da faculdade, certo? Em média, 40 alunos por semestre. E eu falo uma série de coisas, né, para eles, e 2 perguntas que eu faço. Né? Eu primeiro pergunto, qual é a diferença entre clínico geral e clínica médica? De cada 10, 9 não sabe, o que acerta diz. É o clínico geral que tem um título especialista. Então, é meia resposta. Né? Ele ganhou 0,5. E a segunda pergunta que eu faço é, me digam quais são as funções do CRM, da ACM e do sindicato. 100% erram as 3. Um acerta 1, outro acerta 2, mas as 3 é 100% errado. Quer dizer, isso é 6º ano, 2 meses antes de formar, ele não tem noção. Então, se não fizer isso aqui e não pegar o acadêmico, o próprio residente, e mostrar para ele que o colega dele é um especialista em clínica médica, que tem essas habilidades aqui e que tem essas competências que pode ser atendido, todo esse trabalho vai ser água. E a água corre. Né? E vai vir água nova e vai falar a mesma coisa. Foi colocado aqui 26 anos atrás, talvez 50 anos atrás, não sei se vai ter alguém aqui já numa reunião de 50 anos atrás, de 80, se discutia a mesma coisa. Né? Eu estou basicamente 30 anos nisso, e por isso que eu falei na primeira fala que eu cheguei em casa deprimido, porque eu venho aqui e vejo coisas boas, maravilhosas, coisas que são bem discutidas, bem apresentadas, e quando eu chego na minha prática diária, que é o meu dia a dia, porque eu não vivo a academia, eu vivo a minha profissão, os meus pacientes, é a minha vida, certo? E eu não vejo essa realidade. Não é isso que eu vejo. O que eu vejo é totalmente diferente, uma falta de conhecimento, de respeito, de falta de respeito, não no sentido de me agredir, mas de não saber quem eu sou, não saber da minha importância, e vejo o discurso, desde que eu era aluno, há mais de 30 anos, que o clínico é fundamental, sem o clínico a saúde não vai para frente, porque o clínico isso, o clínico aquilo. Beleza, discurso de político. Né? Saúde, em primeiro lugar, todo ano. Tá? 50 e poucos anos eu escuto isso. E vou continuar escutando, porque não muda o comportamento, a educação das pessoas. E eu tenho dito, vai mudar a hora que os nossos colegas souberem quem nós somos. O pediatra está determinado, o gineco está determinado. Todo mundo, quando fala cirurgião, não fala cirurgião geral. O cirurgião já significa isso. Está implícito. E nós está explícito como clínico geral. É isso que a gente vai ter que mudar. Se vai ser internista, clínica médica, isso é o menos importante. O importante é que as pessoas saibam quais são as nossas habilidades. E quem tem que saber isso primeiro somos nós, os médicos, não é a população. A população vai aprender quando nós passarmos para ela
coisa. Agora, a partir do momento que o meu colega diz, a senhora vai lá naquele clínico geral lá que ele vai avaliar a senhora. Lógico, ela vai aonde? No clínico geral. E não no especialista em clínica médica, ou seja qual for o nome. Obrigado. A discussão está bastante proveitosa, eu só vou propor, então, que a gente, para poder continuar ainda um pouco com ela, uma pequena mudança de horário, a gente terminar ouvindo as falas dos doutores que já estão nos microfones e, na sequência, a gente ouvir o doutor Aécio, tudo bem? E, à tarde, a gente vai ter outros espaços para fala também. A gente continua após o almoço. Então, por favor. Bem, bom dia, meu nome é Júlio Braga, sou conselheiro, vice-presidente lá no CRM da Bahia e sou preceptor de uma residência em cardiologia, né? Eu queria aqui fazer uma analogia que eu acho bem pertinente para essa discussão da nomenclatura, né, que se dá para a especialidade, que é a atividade de um recém-formado, que é como se fosse um pato que anda, nada e voa, um pouquinho de cada uma dessas coisas. E diferente é um atleta do triatlon, não é? Que é um atleta que está especializado em nadar, pedalar, não é? E que pode também ser um atleta do decátlon, pode ser do heptátlon, pode ser um lutador de judô, de capoeira, mas pode ser o de MMA, não é? Que seria aí, eu acho que é a especialidade que precisa ser definida exatamente o que é, o que é que vai ser esse especialista, se vai ser um médico especializado, não é, em adultos, e ter esse nome que seja firme em delimitar direitinho quais são suas atribuições. Compartilhando aí o pensamento aí de que eu acho que é importante definir. Então, você tem seus atletas aí premiados, né, nessas especialidades, mas é um profissional que se especializou em nadar, pular, saltar, com o máximo da capacidade que uma pessoa consegue fazer tudo aquilo bem. E aí, voltando aí para as questões das definições da especialidade, das atribuições, das competências, eu vejo assim, dentro dos residentes de cardiologia, que eu tenho lá comigo, uma coisa que eu faço questão de que eles aprendam é como continuar aprendendo. Não basta ele sair atualizado, porque cardiologia é uma especialidade que é o dia a dia, renovando, eu pego no pé deles para se atualizarem, lerem as revistas, acompanharem, terem análise crítica. Clínica médica é isso aí, vezes 10, vezes, né, pelo menos 10 vezes isso aí, a dificuldade de se atualizar. Então, dentro do currículo da programação, assim, eu não sei, eu não estou ligado, não é minha área especial de atuação clínica médica, mas eu senti um pouquinho a falta dessa coisa, de como manter a atualização, como um foco, assim, eu acho que a clínica médica é muito mais difícil você se manter atualizado, não é como um especialista no decátlon, né, todas as provas. Então, epidemiologia, clínica, um pouquinho mais de formação, ou pelo menos chamar atenção dentro das competências, nessa capacidade de se manter atualizado. É só uma sugestão. Obrigado. Tereza Cristina, eu faço parte do Conselho Regional de Medicina do Pará, faço parte da Câmara Técnica de Clínica Médica, sou clínica, sou hematologista, mas eu sou a clínica de coração e defendo e trabalho e atuo muito nisso. O que a gente observa no nosso Pará, no norte, é o interior, nas fiscalizações que fazemos, o responsável pelos hospitais, a resposta deles, quando a gente pergunta qual a especialidade, é clínico geral. Por quê? Porque, doutor, o clínico geral vai operar, o clínico geral atua no parto, o clínico geral atende a criança, e o clínico, a especialidade clínica médica, só vai atender o adulto. E meu orçamento é pequeno, é apertado, entre a escolha, eu vou escolher o clínico geral. Não importa se ele acabou de sair da faculdade. Aí eles colocaram. A sociedade tem esse desconhecimento, né? E aí é que a gente vê dentro,
quando ocorrem as sindicâncias, denúncias, que teve falta do quê? Falta de estrutura, porque a diferença é enorme, gente. Sul e Sudeste é outra realidade do Norte e Nordeste. É muito diferente. Nós trabalhamos, colegas trabalham em locais sucateados, em hospitais sucateados, sem a mínima estrutura. Então, o clínico, que tem uma formação clínica, que sabe o que precisa, o mínimo, ele não vai se assujeitar. Aí vai o recém-formado para lá. Então, a gente tem que também trabalhar, tem que, sim, chamar as autoridades, elas têm que se comprometer. Temos que parar de achar que não, é só capital, não é só capital. Tem muita gente morrendo sem assistência, sem infraestrutura, porque não tem um profissional, realmente não tem um clínico. Não tem um clínico. Como é que um local, a saúde suplementar, consegue que o clínico atue e traz resultados positivos? Então, a gente tem que ver esse outro lado. O Ministério da Saúde tem que reformular as situações como está e não achar que é igual Sul e Sudeste. A nossa realidade é totalmente diferente. As fiscalizações, o CFM é ciente disso, porque todas as fiscalizações são passadas para cá e eles sabem disso. Em relação, mas a gente precisa do comprometimento, da ética que está faltando da nossa parte de gestão. Obrigada. Vou fazer uma fala em nome do Ministério. Agora vou me defender. Me parece que nós estamos conversando sobre dois médicos, dois clínicos que estamos tentando formar. Um clínico que é um clínico fazendo medicina interna, fazendo medicina dentro do hospital, hospitalar. E esse clínico, nós não estamos falando que ele vai atender à frente, ele vai ser o clínico, a porta de entrada do sistema total de saúde, mesmo para os planos de saúde ou para o Ministério. Esse subfinanciamento do sistema e essa crise no sistema de saúde trouxe uma formação, trouxe a criação de um outro médico que nós estamos desconhecendo, que é o Mais Médicos. Então, nós criamos uma situação do Mais Médico. Por que se criou isso? Porque nós abandonamos o médico. Nós não valorizamos o médico. E o médico não quer ir para o interior. E o médico não pode ir para o interior. Ele não tem receita no interior. No interior, ele fica refém do político, refém do prefeito. E o Ministério tentou resolver esse assunto criando a situação do Mais Médico. Essa situação do Mais Médico é aberta para todos os médicos. Não se tem médico brasileiro no Mais Médico, se tem muito pouco. O grande volume são de médicos estrangeiros. Se estima, nós temos para este ano 2.000 vagas. E não existe médico brasileiro. Recentemente, semana passada, nós acolhemos 300 médicos brasileiros para uma realidade de 30.000 médicos, 20.000 médicos que já estão trabalhando. Então, acho que isso o Conselho tem que ficar atento, o Conselho tem que participar mais, o Conselho dessas discussões são intermináveis. Como interiorizar o médico, como ter o clínico, como ter a ponta de entrada lá no interior. A colega do Pará está coberta de razão. O Ministério tem feito um esforço nesse sentido, mas todo esforço é muito pequeno. O país exige muito mais. Novas vagas foram abertas em todas as faculdades de medicina. Nós estamos vendo deteriorar a qualidade dos médicos que estão sendo formados. E como vamos resolver isso aí? Esse é o grande desafio. Formar médicos de qualidade e forçar o sistema médico que tenha um programa, uma formação, uma carreira médica. No meu entender, a carreira médica é a única coisa capaz de salvar essa situação. Obrigado. Obrigado. Doutor Aécio, passar a palavra para fazer sua apresentação. Desculpa, foi com o microfone fechado. O Aécio faz a apresentação, a gente reabre para a mesa comentar
as falas e depois a gente faz o recesso. Pessoal, bom dia a todos. Inicialmente, eu queria fazer um relato de uma coisa que aconteceu há 21 anos comigo, com a professora Patroa e o professor Milton. Eles talvez não lembrem dessa história. Mas, não. Só que eu queria que essa história não se reproduzisse daqui a 21 anos. Eu sou da primeira turma de 2 anos de clínica da Universidade de São Paulo. Eu vim da Federal do Rio Grande do Norte e eu sempre quis ser clínico. E eu fiquei muito feliz porque, quando eu passei na residência, era uma residência de 1 ano. E eu disse assim, nossa, tinha que escolher uma especialidade. E aí eu fui para o Exército. Quando eu voltei para a Universidade de São Paulo, no final do nosso primeiro ano, o professor Milton e a professora Patroa mudaram o nosso programa de residência para 2 anos. E eu fiquei extremamente feliz. Só que no final do perto da inscrição da residência, eu queria ser clínico. E eu lembro de uma conversa que eu tive com a professora Patroa e o professor Milton, numa salinha bem pequenininha lá do departamento de clínica, e eles me dizendo, mas Aécio, você poderia ser clínico. E eu saí de lá e disse assim, não, eu vou marcar clínica e vou ser clínico, porque sempre foi o meu sonho. E aí eu liguei para o meu pai, ele disse assim, mas filho, você acha que alguém sabe quem é clínico? Você vai voltar aqui para Natal e ninguém sabe quem é clínico. O clínico em Natal é um cardiologista. Eu disse, mas pai, ele não vai ter mercado para você. E aí eu, meio a contragosto, eu marquei cardio e fui para o Instituto do Coração, que não era a minha vontade. Mas eu gostava de cardiologia, gostava daquela coisa geral. E hoje eu sou clínico. Eu fiz cardiologia. O momento que eu menos sabia clínica na minha vida foi quando eu estava no final do meu R4. Eu disse, meu Deus, eu não sei mais nada. Eu absolutamente esqueci tudo. E eu voltei para a minha prática. Hoje eu sou professor de medicina, sou coordenador do curso de medicina da Universidade Federal de São Paulo. E essa discussão é muito importante. A gente fez uma reforma no nosso curso, e vários cursos fizeram um monte de reforma, e a gente fez uma mudança muito importante no nosso curso. A gente quer que o internato só vá para áreas gerais. Pediatria, cirurgia geral, gineco-obstetrícia, clínica geral e saúde mental e saúde comunitária. Qual é o nosso grande problema? É que a gente não tem clínico para dar aula de clínica. A gente só tem especialista. E isso é um grande problema. E eu acho que esse momento é um momento, eu acho que a fala da Paula, eu acho que é muito importante, que talvez mudar o nome seria realmente você marcar a confusão que eu, sentado aqui nessa cadeira, eu vi. Gente, como se entre nós essa confusão é extrema, quem é clínico, quem é generalista, quem é clínico, quem é internista, então a confusão é muito grande. Então, por que talvez mudar? Porque está confuso. Então, vamos trazer para a nossa discussão, é medicina interna, é clínica médica, precisamos mudar, porque a gente precisa, junto com essas competências claras, a gente tem um marco de medicina interna. Opa, não está passando. Vamos lá. O termo medicina interna, pela primeira vez ele foi descrito historicamente, foi na Alemanha, no século XIX, como Innere Medicine. E o que é que se descrevia na época? Medicina interna era a ciência que cuidava dos pacientes associado ao cuidado à beira-leito com laboratório. Essa é a forma que se descrevia a medicina interna. Quando é que esse termo, na verdade, passa a ser usado nos Estados Unidos? No início do século XX. Então, desde o começo do século XX, os americanos chamam de medicina interna. A definição é a especialidade médica que cuida da prevenção, do diagnóstico e do tratamento dos adultos. E aí, junto com a Câmara Técnica, a gente descreveu as competências e uma das definições é que esse internista ou esse clínico ele vai atuar predominantemente na área de atuação secundária e terciária. Mas a confusão é grande, né, pessoal? Quem é o clínico? É quem se forma. Quem é o clínico geral? Quem é a clínica médica? A gente tem milhões de falas abrindo concurso para clínico e o clínico é o médico que se formou. Então, essa é uma grande confusão. E nesse processo de revitalização, nessa definição clara das competências, o clínico pode ser o internista. Talvez esse seja um marco que facilite a definição entre nós, colegas, e com a população. Talvez seja um momento da gente pensar dessa forma.
A gente foi recentemente no ACP em New Orleans. E lá nos chamou bastante atenção, porque todas as sociedades do mundo estavam lá representadas na cerimônia de premiação, de Fellow do ACP. E 67 sociedades chamam medicina interna e não clínica médica. Então, a gente também destoa um pouco disso. Se o mundo inteiro chama medicina interna, por que a gente também não tem que fazer parte desse mundo? E até o nosso país irmão, que é Portugal, ele tem a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. E é muito engraçado, porque o presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna teve uma dificuldade enorme de achar, na verdade, internistas, porque ele achava que o clínico, na verdade, era o médico de saúde e comunidade. Então, é uma confusão. Então, essa confusão também no nome talvez facilitasse a interlocução com todas as sociedades do mundo. Aqui, só a nossa passagem pelo ACP, uma cerimônia super interessante de coroamento de Fellow. Aqui a nossa convocação de cerimônia. Aqui os Fellows, a professora Patrô, vários representantes da medicina interna, da clínica, nesse coroamento. E por que mudar? Porque talvez seja o momento de reoxigenar, um momento do marco, e revitalizando junto com essas competências que precisam ser bem claras. Eu acho que todo esse processo que ocorreu na medicina familiar e comunidade, onde eles têm as competências muito claras, onde eles têm a definição e seus papéis muito claros, seu nome muito claro, isso facilita muito. Uma coisa que eu vejo, eu sou professor do último ano de medicina, e os alunos vêm conversar muito comigo. E eu sinto muito que tem muitos alunos que queriam ser clínico e vão para o programa e eu acho que também isso é bem-vindo, vão para o programa de medicina familiar e comunidade, porque talvez as competências, porque a clareza e porque o mercado está muito mais claro para a medicina familiar e comunidade do que está para o clínico. Porque é uma pena, porque da mesma forma que a clínica foi, ela voltou na minha vida. A clínica termina sendo, muitas vezes, um ritual de passagem. E ele não é para ser esse ritual de passagem, porque nós vamos para as especialidades e a gente volta a ser clínico. Então, essa revitalização é extremamente importante. Lembro de uma fala de uma residente que estava no ACP, e, numa das reuniões lá, ela disse assim, eu estava muito insegura de ser clínica, mas depois dessa reunião, eu vi que a gente não precisa estar tão inseguro. E era a insegurança que eu tinha 21 anos. Eu não fiz clínica porque eu tinha insegurança do mercado. E esse mercado ele não pode ser mais inseguro. As pessoas podem ser clínicos sem precisar ir para a especialidade e voltar fazendo esse caminho que eu fiz. Né? Então, e quem é internista? Internista é o especialista em medicina interna. Será que isso vai gerar confusão com o interno? É mais preciso do que clínico? Então, estou trazendo exatamente para a gente discutir, para a gente pensar nessa hora do almoço. É internista e é interno, às vezes isso é um pouco de confusão lá, mas eu acho que é muito mais preciso do que clínico. Então, a nossa proposta é, vamos mudar? Vamos chamar de medicina interna e vamos ser internistas? Isso era para a reflexão de todos nós. Muito obrigado. Obrigado, doutora Aécio. Agora vou fazer uma rodada com a mesa. Por favor, compõe a mesa também, doutora Aécio. Vamos fazer na mesma sequência inicial, começar com o Daniel. E só vou querer fazer uma provocação. Não uma provocação, né? Porque acho que as visões estão bem alinhadas. Mas só chamar a atenção para duas falas, uma do doutor Mário e outra da doutora Rosana, durante a explicação inicial, que eu acho que talvez resume um pouco o que vai ser a nossa missão daqui para frente. O doutor Mário falou sobre a experiência com a lista de especialidades e falou sobre a necessidade de convergência das instituições. A doutora Rosana trouxe bastante sobre a necessidade da gente operacionalizar isso. Eu gostaria que também nas falas deles a gente também retomasse um pouco o que fazer daqui para frente, porque realmente eu acho que as visões, apesar de haver algumas diferenças, elas estão bastante alinhadas. O que a gente precisa agora é alinhar as nossas ações. Então, Daniel, se puder começar, por favor. Vamos lá, então, rapidamente aqui, até pelo horário, só para continuar na confusão, por uma dessas coisas da vida, o meu carimbo está escrito médico.
Eu acho que é um pouco de saudosismo, porque meu pai fez meu primeiro carimbo, e aí, quando ele estragou, eu fiz outro e só repliquei o carimbo como médico. Hoje, a minha atuação, eu sou responsável por uma enfermaria de cuidados intermediários no hospital terciário, então eu faço basicamente medicina hospitalar e um ambulatório de pós-alta. E eu carimbo como médico por uma dessas confusões que cada um aqui se denominou de um jeito. Eu acho que o nome, apesar de não mudar a realidade, talvez ele seja um passo importante para a gente começar a criar uma identidade de classe e se definir como um profissional que a gente vai colocar para o mercado. Então, é engraçado mesmo essa confusão. Algumas coisas bem pontuais aí. Nessa matriz de competências tem uma parte de perioperatório, e lá contempla pré-operatório, tanto de cirurgias não cardíacas como num passo possível, cirurgias cardíacas e cirurgias pneumológicas, que é um pré-operatório um pouco diferente e específico, mas isso está contemplado lá. A questão de promoção e prevenção à saúde também tem uma seção específica. Obesidade está em vários locais da matriz de competências, então isso, de fato, foi contemplado. A questão da atualização, a gente fala em alguns pedaços da matriz de medicina baseada em evidências, então fica um pouco implícito a questão da atualização das evidências, mas eu concordo que talvez tenha que ter uma seção específica chamando a atenção para... Eu acho que para a diferença é diferente um pouco a atualização do internista da atualização do subespecialista. E, às vezes, do subespecialista. Às vezes, é o cardiologista que ele não se atualiza em cardiologia, ele se atualiza em arritmia. E aí é aquilo, ele tem uma parte para se atualizar. Eu acho que são coisas diferentes para se pensar, né? Eu acho que é uma contribuição válida. Aceitando essa provocação rapidamente, eu acho que a gente já tem discutido um pouco no fórum, eu acho que está na hora dessas competências a gente dar uma última finalizada. Eu acho que ela sempre vai evoluir. Então, essa questão dos cuidados paliativos, eu espero que, em breve, a gente não precise chamar atenção para cuidados paliativos como a gente precisa chamar hoje, que isso já seja uma coisa inerente a todas as áreas, se apropriar disso. Então, eu acho que as coisas vão evoluindo, mas eu acho que é fundamental dar o primeiro passo e colocar a coisa na rua. Então, a proposta da Câmara Técnica é que, na próxima reunião, que vai ser final de junho, a contribuição da Câmara Técnica já tenha um formato definido, e acho que tem tempo ainda para contribuições externas e de quem quiser participar. E aí essa contribuição vai para onde o caminho final para que isso seja, de fato, implementado e aí divulgado e tenha o efeito que deve ter, né? Eu acho que, mas isso é uma colocação em relação à questão da atenção primária. Eu não vejo como a atenção primária ter o funcionamento que se espera dela sem essa integração com a atenção secundária e terciária, e essa integração sem o clínico, na minha opinião, ela não vai acontecer. Nem da atenção primária para o secundário e terciário, e nem do secundário e terciário para a atenção primária. Às vezes, o paciente interna comigo no hospital terciário e eu chego à conclusão, ao final da internação, que ele deve voltar para a atenção primária, simplesmente ele não deve entrar no sistema terciário e secundário para o resto da vida, e isso não existe. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente para levar daqui para frente. Obrigado. Obrigado. Doutor Mário. Eu, no meu carimbo, tenho clínica médica, CRM, não vou falar o número porque é muito baixo, e não vamos. Mas, por onde eu acabei? A discussão é a discussão da cor da vestimenta do homem nu. Certo? No meu hospital, não é meu, eu sou diretor técnico, é a Beneficência Portuguesa, nós somos 5 clínicos com formação em clínica e título da sociedade, e todos muito respeitados. Na Beneficência, quem não tem título, cardiologista, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Nefro, Sociedade Brasileira, é generalista.
E isso nós já conseguimos fazer que o corpo clínico do hospital entenda. A nossa luta agora é para que a comunidade consiga entender essa diferença. É confuso? É, mas eu vi muito mais facilidade no entendimento da diferença entre clínico e generalista do que entre internista, porque vai entrar o médico do hospital e o clínico não é só o médico do hospital, você precisa do clínico no consultório. E o que nós temos que fazer entender é que aquele clínico que precisa para atenção secundária, terciária ou primária, ele tem que ter uma formação de residência, porque a formação de graduação é insuficiente, certo? Nós vamos entrar numa discussão que vai nos dividir mais e vamos pagar por aquilo que pagamos nesses 80, 50 anos do Ceará. Nós nos dividimos em vez de nos unirmos. O que une, há muito assunto para nos unir, certo? Inclusive, qual é a composição dessa grade. Obrigado, doutora Rosana. Tentar não me alongar. Em termos conceituais, que a gente está discutindo, sim, a educação baseada em competências, se a gente for prestar bastante atenção no nosso país, ela vem desde a educação básica, do ensino fundamental e do ensino médio. É isso que mostra a nossa Base Nacional Comum Curricular. Se vocês forem olhar o Enem, como ele é avaliado, é tudo por competências. Isso a gente está tentando trazer, não só nas nossas diretrizes curriculares de medicina, mas nas nossas matrizes de competência. Não vai falar currículo, porque currículo é prerrogativa do ministro, né? Então, isso deixa para ele, nossa matriz de competências, que vai aqui dar no mesmo. Né? Isso é só questão de semântica. E o que isso é importante? A partir do momento que eu sei, eu quero formar um clínico, eu quero formar um internista, essa questão do nome também penso que realmente tem que ser modificado por causa de toda uma cultura que nós trazemos. Também por problemas como muito bem colocado no mundo todo, se chama medicina interna. Eu confundo vários nomes. E nós sabemos que também aqui no Mercosul, nós estamos fazendo até um comparativo das matrizes de competência das especialidades. Os senhores bem sabem que a graduação, né, que faz parte do Arcosul, automaticamente eles podem atuar aqui no nosso país. Não precisam nem fazer a revalidação do diploma de graduação, certo? Na pós-graduação, ainda não. Tem que se fazer o reconhecimento conosco. E aí, o que isso significa? O que isso traz? A partir do momento que nós definirmos quais são realmente a competência do clínico, e quando a gente fala educação baseada em competência, treinamento baseado em competência, isso vai refletir, claro, principalmente na palestra da tarde, o tempo que a gente precisa. Não é que nós estamos atrasados, por isso que eu gosto muito daquela história, a Terra ela é redonda. Então, muitas vezes, você nunca vai chegar ao fim. Nós temos que aprender a aprender. Nós vamos ter essa competência, né? Todas as nossas matrizes, nós colocamos isso para os nossos residentes. Também a competência emocional, do autoconhecimento, né? Que a gente coloca como base para todas também, que vai permear todas. Eu digo que ela é redonda porque vários países que já adotam o treinamento baseado em competências na pós-graduação, eles já estão até em outro nível. Porque, se a gente for pensar o tempo da temporalidade, o tempo do cenário de prática, o que eu preciso, a partir de eu definir a competência, para treinar naquela competência? De repente, lá no Mato Grosso do Sul, para eu treinar um residente em cirurgia, eu vou falar que o meu carimbo é cirurgião oncológico e cirurgião de cabeça e pescoço, é assim que está no meu carimbo, tá? Cadeira. Para eu treinar um residente em cirurgia geral, que é uma das competências dele do R2, ter domínio sobre a colestectomia por vídeo, uma videocolestectomia, então ele já tem toda a cognição, a habilidade, tudo. Talvez lá eu precise, para ter essa habilidade, apenas 3 meses. Mas, lá, numa cidade, que talvez não seja a capital, vou falar o exemplo de Dourados, mas não cabe tanto, para formar a mesma competência, ele vai precisar de mais tempo. Mas isso não importa, a gente vai adequando o cenário, então vai dar essa maleabilidade.
O problema é que muitas vezes nós, acostumados, né, com a nossa zona de conforto, nós ficamos preocupados, mas ele precisa passar em tal estágio, ele precisa passar isso. Nós tivemos uma discussão para ajudar também a formação da matriz de competência da dermatologia, e constantemente eles falavam assim, ele passa, o R1 é da clínica médica. Eu falei, calma, dermatologia são 3 anos. Por que são 3 anos? Porque para adquirir a competência do médico dermatologista é necessário esse treinamento. E, por um acaso, para adquirir determinada competência, ele passa na clínica médica. Então, por um acaso, o clínico, teoricamente, teria que passar na reumatologia, porque eu quero uma determinada competência que a reumatologia oferece. Ele não vai ser um especialista. Então, a gente também vai ter que mudar um pouco esse paradigma das caixinhas. Qual a competência que eu quero? Em determinado serviço, o estágio da torácica vai corresponder àquilo. Em determinado serviço, o estágio da cirurgia de cabeça e pescoço vai adquirir aquela competência. Então, vai dar muito trabalho para a nossa formação, mas o nosso residente ele vai poder permear em tudo, porque eu quero o objetivo final, que é a competência, que a partir dele eu vou formar os nossos instrumentos de avaliação. Isso também me incomoda, doutor Vital, quando se coloca assim, suficiente e insuficiente. Ontem a gente estava falando com o presidente da cirurgia da oncologia clínica. Então, a gente aceita nota 7 para um acadêmico de medicina, para um residente, ou é 10? Agora, aquela história de Deus, né? O ideal seria o 10, não é verdade? Você tem que se tornar suficiente. É claro que aí vem o conceito de maestria. A gente não quer que ele já tenha maestria na formação, isso ele vai adquirir com o tempo. Mas aquele mínimo suficiente. Talvez isso cause um pouco de confusão. Isso realmente a gente não vai colocar, a gente vai fazer umas adequações assim, que não vai mexer na forma de vocês, com certeza. E eu falo a gente, quando eu falo a gente, não é a comissão, é o conjunto, a comissão e a sociedade. Para operacionalizar, o doutor Evandro falou que há 26 anos teve um fórum que deliberou, né? Eu acho que, não sei se esse fórum aqui tem essa competência de deliberar, olha, se todo mundo aqui, no final do dia, vamos mudar o nome, o que nós teremos que fazer? E na presidência da sociedade, não sei, ou nós podemos simplesmente solicitar isso à comissão mista de especialidade, já vista que a legalidade de se criar especialidade ou não é da comissão mista. E levar isso já fundamentado para a comissão mista, se vai mudar ou não o nome. Então, eu acho assim, que é importante esse espaço, né? E, por mais que não tenha o representante, o presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, qualquer pessoa, eu brinco, eu falo assim, em relação à supervisão, ela é capaz e ela pode fazer uma denúncia, fazer uma solicitação. Se isso vai ser aceito ou não, aí a gente avalia isso posteriormente. Então, assim, eu gostaria até de fazer uma proposta, que eu sou muito cirurgiã, que, saindo daqui, se mande, sim, um documento formalizado, ou não, dependendo, as pessoas vão decidir que não querem mudar, para a comissão mista de especialidade, que lá, sim, é a que vai atuar no sentido de se vai mudar ou se vai criar outra especialidade, também é outra história para os experts discutirem, né? Isso já passa o bastão. Muito obrigada. Obrigado. Dr. Carlos Vital. Muito bem. Sempre mais fácil falar por último, porque a matéria está completamente analisada. Mas eu acho que no cuidado do paciente é um dos eixos do que o Daniel nos apresentou, cuidado do paciente, e o outro eixo, consciência dos custos. É interessante lembrar um espaço para a formação ética e bioética do pós-graduando. Isso pode fazer parte da matriz de competência. Ao mesmo tempo, tem parâmetros como, por exemplo, o desenvolvimento de potencialidades de compaixão, de solidariedade, de humildade, pode fazer parte de uma visão ética mais ampla que possa promover, naturalmente, uma sensibilidade mais própria para a prática da clínica médica, especialmente da clínica médica. Isso pode parecer uma questão muito ligada exclusivamente a questões principiológicas, mas elas têm repercussão na prática de forma a impactar tanto no cuidado do paciente como na própria consciência dos custos. Queria, então, agradecer só meus colegas Rafael Aécio... Não?
Então, só agradecer a todos os palestrantes, os debatedores da mesa, pedir desculpas pelo avançar do horário, e a gente faz até às 13h30, um recesso até às 13h30. Obrigado a todos.